Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 48ª Escola de Aprendiz do Evangelho, Casa Espírita Edgar Armon. Hoje nós estamos com o nosso time aí pronto, né? A Elaine, a Lodete, a Ivanita reiniciando o computador, né? E não adianta ficar irritada, pegando o gancho de hoje já. E aí eu já aproveito para dar boa noite a todos vocês, todos sejam bem-vindos. Coloque o nome lá no chat, né? Vocês já estão acostumados já no bate-papo, para a gente já computar a nossa lista de presença. E lembrando, vocês têm que ir lá confirmar, hein? Tem muita gente que está com bastante falta, e eu tenho visto vocês em aula, e eu tenho que ficar voltando, indo lá, voltando, entrando em contato com um, contato com o outro, para não deixar vocês com problema de faltas. E lembra, a única nota que não é passível de intervenção do dirigente é a lista de presença, que é a nota de presença que é responsabilidade de vocês, tudo bem? Elaine, boa noite. Boa noite a todos. Oi. Que a paz de Jesus possa envolver a cada um de nós. Que nós possamos agora, nesse instante, nos desligar dos problemas. Vamos fazendo uma limpeza no campo mental, para que nós possamos facilitar, assim, toda a conexão do plano espiritual, que já se faz presente para essa aula, né? Que nós possamos, nesse momento, deixar um pouco aqueles problemas que insistem, né? Em poluir nossos pensamentos, que nós possamos nos conectar, dar abertura aos alunos também do plano espiritual que sentam aqui ao nosso lado, para poder também tirar proveito de todo esse ensinamento. E assim a gente já vai sentindo que estamos todos conseguindo manter essa conexão, essa paz, que nós estamos conseguindo deixar fluir toda a energia dessa escola. E vamos nos sentindo agora preparados para fazer o envolvimento da nossa irmã Adriana, que fará a abertura da aula de hoje. Adriana, sinta-se envolvida. Que Deus e Jesus possam estar contigo nesse momento. Boa noite a todos. Iniciamos nossos estudos de hoje. Vamos serenando nossos corações, fechando nossos olhos. Vamos respirando lento e profundamente, inspirando amor e expirando gratidão. E nessa egrégora de amor e humildade, vamos elevando nossos pensamentos aos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Vamos nos ligando com nosso anjo guardião, com nossos mentores espirituais, para que nos inspire a seguir no caminho do bem e da caridade. Vamos nos ligando aos mentores espirituais desta casa espírita, a seu comandante Edgar Armon, e aos mentores da 48ª Escola de Aprendizes do Evangelho. Vamos nos ligando aos benfeitores espirituais, presentes e aos alunos do plano espiritual. Vamos nos ligando e saudando a fraternidade da Lei Áurea, a fraternidade dos cruzados, onde Ricardo e seus lanceiros fazem nossa proteção. A fraternidade dos humildes,
com Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Vamos nos ligando e saudando a Fraternidade do Trevo com o Venerável Razim, a Fraternidade dos Essênios, para que possamos absorver todo o conhecimento transmitido e principalmente em praticá-los. Vamos nos ligando à Fraternidade dos Discípulos de Jesus e a todas as fraternidades amigas com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, fortalecidos e amparados, vamos nos ligando a Ismael, guardião da nossa pátria, escolhido por Jesus. Vamos nos ligando a Maria de Magdala, Paulo de Tarso, exemplos de reforma íntima tão necessária à nossa evolução. Vamos nos ligando ao amparo amoroso da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. E vamos subindo e nos ligando aos espíritos superiores. A Jesus, nosso divino mestre, exemplo de amor e humildade. E a Deus, nosso Pai maior, a quem agradecemos por tudo que somos e que temos. Vamos agora oferecer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e principalmente em praticá-los. Que assim seja. Com a permissão do plano espiritual, vamos iniciar nossos estudos dessa noite. Obrigada. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Boa noite, gente.
Tranquilo, harmonizados, preparado para dar início então à nossa aula de hoje. O Ivani conseguiu entrar, já está conectado? Então tá bom. Hoje nós damos início então ao nosso tema 3. Acredito eu que todos já escreveram o tema 2, né? Ainda podem enviar o tema 2, mas vai ficar só com meio ponto e não com um ponto, conforme nós combinamos anteriormente. Ok? Eu vou fazer a apresentação do tema 3 hoje, que a Ivani está um pouquinho enrolada aqui, brigando com o computador dela. Eu vou fazer a explanação, a gente vai fazer a apresentação aqui e conversa um pouquinho, ok? Pode ser? Todos de acordo? Apareceu? Está maximizado? Você tá na sua presença um pouco mais ligeira, amor. Não, não sei, não sei. Quando eu pensei, no outro. Gente, tá, vamos lá, gente. Pronto? Vamos lá, tema 3, né? Caderno de temas, nosso tema 3. A sua irritação não solucionará problema algum. Vamos só destacar, né? O significado de irritação. Tem a ver ali com perder a paciência. E quando a gente perde a paciência, logo, no estado de irritação, de irritabilidade, a gente torna o quê? Uma presa de forte irritação. No outro sentido, também nós poderíamos dizer que é deixar-se provocar com facilidade. Então, quando nós estamos irritados, logo nós perdemos a paciência, logo deixamos facilmente ser provocado. Alguém já tinha parado para pensar nisso ou não? Ou a irritação simplesmente aparece e a gente nunca se deu conta do porquê que ela apareceu e como que ela está agindo no nosso corpo. Sinônimo de irritação, a gente perde ali, ó, descontrole. E aí, gente, o que fazer? Se a irritação não solucionará problema algum, o que nós devemos fazer então? Aquilo que eu vivo falando para vocês aqui na escola, né? Temos que ter um plano de ação. Ou seja, uma ação sobre o fato. E aí a gente começa a resolver a questão. O que seria essa ação sobre um fato? Então, sei lá, vou sair de manhã da minha casa, me arrumo todo bonitinho, perfumado, a hora que eu chego no estacionamento, na minha garagem, o pneu do carro está furado. A irritabilidade vai me ajudar em quê? Não vai ajudar em nada. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo, culpar, reclamar, não vai. O que nós temos que ter? Um plano de ação. O pneu está furado? Ok. A opção que eu tenho, arregaçar as mangas e trocar eu mesmo o pneu furado. Alternativa 2, ligar para o seguro e o seguro vem e troca o pneu do carro. Alternativa 3, hoje em dia, seria pegar um Uber e seguir para o seu compromisso de Uber ou de ônibus, seja lá o que for. Agora, o fato de ficar irritado vai gerar um estresse em si, em quem se aproxima de repente para te ajudar, e aí essa pessoa que vem ajudar acaba também sendo, entre aspas, prejudicada pela sua irritabilidade, e isso não vai resolver nada. Né? Um caso prático agora, teórico, que a espiritualidade nos deu, a Ivani aqui do meu lado brigando com o computador, que não trava e não tá, e aparece isso, aparece aquilo. Silenciosamente ela foi lá, desligou o computador, ligou novamente, ele conectou. Se ela começa, né, dar aqueles pedidos de que você não faz nada, você não me ajuda, olha aqui, faz alguma coisa, não sei o quê, a gente acaba discutindo, vai brigar, aí daqui a pouco vocês estão vendo a tela, eu e ela aqui brigando, se estapeando, atrasa o início da escola, eu vou estar pé da vida, como a dona Paloma, né, Paola, que vive vendo minhas caras e bocas, né, pá? Aquela cara super irritado, insuportável, a harmonização da escola vai tudo embora, né? Aí eu desligo a minha câmera bravo, passo para a Elaine olha e fala, gente, que papelão. Não vai resolver, gente.
Por outro lado, vamos nos respeitar, né? Porque a irritação, raiva, amor, ódio, tudo isso são sentimentos maravilhosos. Todos eles são sentimentos maravilhosos e existem em nós. O problema é o excesso, né? E esse excesso lembra-nos do quê? Da animalidade que ainda existe em nós. Né? Já conversamos sobre isso daqui. Não faz muito tempo, nós éramos da animalidade, nós éramos selvagem. E uns abusaram mais da irritabilidade, da selvageria, do ódio, outros do amor, e assim por diante. Então, nessa conquista que nós estamos hoje, quando a gente está começando a se sentir irritado, e essa irritação sai do controle, logo nós estamos tendo o descontrole do que nós somos, e voltando uns 10 mil passos atrás para a era da selvageria. Isso não é bom, como eu disse, nem para a gente, nem para ninguém. Lembrando que a irritabilidade, o ódio, ela gera uma carga elétrica que é distribuída por todo o nosso corpo, e essa carga elétrica, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ser depositada em algum lugar. E isso em algum órgão, algum membro, o que a gente chama de doença psicossomática. Então, muita gente às vezes está com raiva, está irritada, dói o estômago. Tem gente que dói a cabeça. E aí, o que faz? Então, nós temos que ter esse controle, né, de nós mesmos. Por isso que a questão da caderneta, da escola, ela nos traz essa possibilidade da reforma íntima. Fazendo a escola, fazendo caderneta, fazendo caderno de temas, nós não seremos pessoas perfeitas. E é bom até que vocês não tenham essa perspectiva, assim como um dia eu tive, de que quando eu terminar a escola eu vou ser um ser perfeito. A perfeição vai estar somente em um aspecto, que nós nos conhecemos e sabemos lidar com os defeitos, com os vícios e com as virtudes. Então, as minhas virtudes que são maravilhosas, eu não vou ficar exaltando para ninguém, porque não é necessário. Assim como meus defeitos também, eu não vou ficar me martirizando sobre eles. Dizem que quando a gente está revoltado conosco mesmo, é como se a gente tirasse a nossa alma, colocasse no chão e pisava em cima dela, né? Começar a pisar toda a nossa alma. É falta de amor conosco mesmo. Agora, eu sou irritado? Eu sou irritado. Ou eu estou irritado. Naquele segundo que você percebe estar irritada ou irritado, o que nós devemos fazer? Lembrar que irritação é falta de controle, ou seja, gerou um descontrole. Então, como retomar esse controle rapidamente? Se tiver alguém do lado, você fala, olha, me dá uns 5 minutinhos, deixa eu respirar, quem gosta do café vai tomar um café, né? Quem gosta de tomar um Danone vai tomar um Danone, respira fundo, e aí a gente se controla. Falava, né? Enche a boca de água. Põe água na boca. Cada um vai ter o seu plano de ação. E isso já tem que começar a ser trabalhado desde agora, entendeu? Não para nos tornar perfeito, mas para a gente ter controle dos nossos atos. O amor é maravilhoso, mas um amor exacerbado, um amor exagerado, gera sentimento de posse. Ou seja, então quer dizer que o amor não é legal? É legal, só que dentro do seu controle, dentro daquilo que a gente possa ter um nível ali que a gente chama de um nível de saturação ali mais saudável. Ter raiva é bom? É bom. Poxa, eu estava contando aqui, a Mariselma já me deu uma notícia boa, que ela está vindo aqui para Santo André, passear, vai sair lá do Rio Grande do Norte, né, Mari? E vai vir para Santo André. Então a gente se abre aqui em festa, fica em harmonia, doido esperando a nossa amiga vir, e aí ela fala que não vem mais. Se eu virar para ela e falar, Mari, tudo bem, não se preocupa não, próxima vez você vem, eu meio que, poxa, não estava nem preocupado com isso, né? Não estava nem dando tanta importância. Agora, quando a gente fica chateado, é sinal que a gente gosta da pessoa, é sinal que a gente estava contando com a pessoa aqui. Mas esse nível de chateação, ele tem que ser mínimo ali, né? Tem que ser contido de, olha, eu fiquei chateado, fiquei sentido, mas ok, né? Baixa a adrenalina e toca. Senão eu fico bravo, não quero mais ver a Marisélia, bloqueio ela na escola para ela não entrar mais, e aí vira perseguição. Dúvidas sobre o tema? A questão é, não vai resolver a irritabilidade. Às vezes vai gerar mais complicação ainda. Né? Então, às vezes, a
A Drica me fecha no trânsito, minha irritabilidade, eu vou lá, discuto com a Drica, enfio a mão na cara da Drica, e a hora que ela levanta, ela me mete um boletim de ocorrência, me processa. Aí, além de ficar, né, respondendo o processo, respondendo uma série de questões, o que me adiantou, gente? Aí a gente põe a cabeça no lugar e fala, eu fiquei irritado. Tá, todo mundo percebeu. E o que fazer? Então a coisa só tende a se agravar. Falando em tema, né, tem mais um tempinho aqui, quer falar alguma coisa? Quer completar? Laudete, Elaine? Não? Do tema 1 e do tema 2, de lá para cá, vocês vivenciaram alguma coisa na prática aí ou não? O mau humor, acordou mal-humorado, olhou e falou, opa, peraí, que isso aí não vai resolver minha vida. Deixa pra lá. Com certeza, Marcão. Inclusive esse tema novo, tema 3, questão da irritabilidade, né? Às vezes eu tenho pensado muito mais no que eu vou falar, nas coisas que eu faço, mas às vezes vem um momento que a gente não para pra pensar, né? E aí quando você vê, às vezes já foi. Normalmente quando a gente abre a boca e fala, né? A gente não dá pra voltar atrás. Primeira pessoa. Mas é o que a gente chama de chamada oral, né, Furlan? Às vezes você prepara ali para aquela prova, de repente seu mentor fala, Furlan, chamada oral agora, alternativa A ou B. Aí a hora que você foi, já caiu na questão, né? É isso aí. Mais alguém? Cadê a Fran? Voltou? Voltou, Fran? Voltei. Pois não, Fran. Eu tinha caído na internet, acho que deu um... Aí, um exemplo. Então, no sábado eu fui tomar vacina, né? Porque não tinha feito agendamento por causa que eu tomei da gripe e tal. Cheguei, o posto estava fechado. Isso foi no sábado. Aí começou a me dar aquela irritação. Aí o meu noivo falou, não, calma, isso podia acontecer. Você esperou até agora, espera mais um pouco. E eu, não pode ser, vamos ligar para o posto tal. E eu querendo, no meio da rua, buscar um outro lugar para ir. E aí o meu noivo é médium, né? Ele consegue ver espíritos e tal. E aí tinha uma igreja católica lá perto do posto que a gente foi. Aí a gente entrou dentro da igreja, eu comecei a chorar, de nervoso e tal. Aí a gente saiu da igreja e ele falou assim, você tá se sentindo mais leve? Aí eu falei, tô, parece que saiu assim. Ele porque tinha um obsessor com você, na hora que a gente entrou dentro da igreja, ele ficou lá. E na hora que a gente saiu, ele ficou lá na igreja. Eu falei, nossa. Aí a gente vê como que isso é também no lado espiritual, né? Como que as nossas atitudes podem atrair espíritos de outras vibrações mais inferiores. Lei da afinidade, Fran. E a culpa não é dele. Sim. Às vezes você tá atraindo ele nem queria. Ele falava, olha, não queria não, mas ela tá vibrando na mesma sintonia, tá tão gostosa essa sintonia, vamos encostar. Foi basicamente isso. Basicamente isso. E aí aquela coisa, né, Fran? Plano de ação. Você já fez a inscrição para não chegar lá e querer destruir o posto, brigar com a enfermeira? Agora, hoje eu consegui, porque tava sem dose também, e hoje voltou e eu consegui fazer a inscrição. Mais alguém quer comentar? Tema 1, tema 2. Cadê o pessoal da sala aqui ao lado, que tá quietinho? Bruna Linda, quer comentar, Bruna? Você fez o tema 1 e 2, se deparou com ele? Sim, acho que todos os dias, né? Acho que todos os dias é um pouco de desafio. Acho que a gente tem que parar o tempo todo, respirar. Que a gente fique isento desses sentimentos, a gente não fica. Eu, particularmente, não fico. Então, do mau humor, da irritabilidade, todos os dias. Eu acho que o desafio está em você controlar. Às vezes você tem mais sucesso, é um dia que você está mais harmonizado, você escuta uma música, você sintoniza e parece que as coisas fluem mais naturalmente, né? Mais facilmente. Mas tem dias que o desafio é bem maior. Tem dias que você parece que equilibra, passa 5 minutos, você já está desequilibrado de novo. E aí é no trânsito, é no trabalho, é em casa. Por isso que eu acho que assim, principalmente nas aulas aqui, a gente pega muito e eu saio refletindo. Eu fico, nossa, olha essa aula. Né, olha essa reflexão, que ponto importante, às vezes pega um pouquinho na ferida, pega ali no seu calo. Eu acho que, por mais que a aula seja uma vez na semana e curto tempo, você fica ali o resto da semana assim, meio que policiando, assim, sabe? Sim. Principalmente quando a gente já identifica as nossas falhas, nossos defeitos. É difícil controlar, mas assim,
aos pouquinhos, uma coisa ou outra a gente consegue ajustar. E o interessante, gente, é que, como qualquer escola de formação, essa escola não vai preparar vocês para o trabalho, não vai preparar vocês para a vida, ela vai habilitá-los para a vida. Então, eu vou fazer escola e vou trabalhar na casa... né? Acho que tipo, evidencia tudo muito mais, deixa tudo muito mais aflorado, né? Bruninha, aquela coisa, cursei administração, agora sou administrador, estou pronto para trabalhar. Não tá. A faculdade de administração vai te habilitar a ser um administrador. O trabalhar é que vai te trazer uma experiência, uma pós-graduação e os estudos. Né? Então amanhã falar, vou terminar a escola e eu vou trabalhar na Casa Espírita Edgar Armon, ou na casa que seja, né? E aí vai ser tudo bom, porque eu estou preparado. Mentira, gente. Casa Espírita também tem problema, tem barraco, tem discussões, né? A parcela da sociedade que vivemos também está dentro do centro espírita, está na escola, está nas empresas que vocês trabalham. Então não pensem vocês que lá só tem pessoas espiritualizadas, que vocês também estão espiritualizados. Como administrador, eu garanto para vocês, gestão de pessoas é essencial. Lidar com o ser humano é complicado, lidar trabalho em equipe é complicado. E a diferença, né, que eu espero que vocês carreguem nessa escola, que a gente sempre planeja o melhor para vocês, é por uma coisa na cabeça, é aquilo que a gente vem refletindo todas as aulas. O que é que eu estou fazendo aqui e por que eu estou fazendo isso? Se você chegar lá na Casa Espírita e de repente dar de cara com o Marcos Paulo, no sábado, vai acabar o dia de vocês. Vocês vão ficar irritados, vão ficar de mau humor, aí eu vou pedir para fazer as coisas, vocês vão fazer cara feia, que você não é do meu departamento, que o outro é do meu departamento, que eu sou diretor, e o outro é coordenador, e aí começa todas aquelas picuinhas. Espero que meus alunos contem até 10, respire fundo, tome uma aguinha e pensa, o que eu estou fazendo aqui e por quem que eu estou aqui? Porque senão, gente, a vida vai ser difícil. E é aquilo que eu falei, quanto mais a gente estuda, mais os boletins vão chegando. Então, na empresa de vocês, a vida não é fácil, na casa de vocês também não é fácil. Enquanto vocês não tiverem essa percepção de quem é vocês, defeitos, virtudes, qualidades, plano de ação, a coisa não vai melhorar. Tá? Então, pense muito nisso, e depois, quando vocês saírem da vida de trabalhadores, né, aí vão começar a coordenar trabalho, ser dirigente de tarefa, aí a coisa vai piorando mais ainda. Entendeu? Aí você vai ter que conversar com as pessoas vão achar que você está querendo mandar, que você quer mudar tudo. Não é fácil. E não tem resposta certa sobre o que nós vamos fazer. Nós temos que exercitar em cima dos cadernos de tema, fazer o caderno, e sempre levar em consideração o dia a dia sobre isso aí. Irritabilidade, mau humor. E aí, quais são os planos de ação para vocês? O que eu vou fazer quando eu estiver irritado? O que eu vou fazer quando eu estiver de mau humor? O que eu vou fazer quando alguém mal educado, estúpido, grosseiro estiver na minha frente? Gente, não é fácil. Tá? Espero que vocês reflitam bastante sobre o tema, façam, né, que o tema também vai ser curto, né, que hoje, aula 22, na aula 26 já tem o tema 4. Ô, Marcos. A Elaine está assistindo aula com você, Edinho? Tá, pera. Só desliga o áudio dela e abaixa o volume no microfone dela, por favor. Pois não, Marcos, agora melhorou. Sim. Desculpa. Marcos, é o seguinte, quanto ao mau humor, só queria salientar, o que eu uso, às vezes eu rezo um Ave Maria, um Pai Nosso, dependendo do que vem na cabeça, eu estendo, é como se tirasse assim com a mão, uma coisa maravilhosa, tá? Essa é a minha ação que eu uso, tá? Para quando eu estou, no caso seria irritação, né? O mau humor nem tanto, né? Sou meio sisudão, mas eu sou uma pessoa brincalhona, gosto de alegria. Então, eu percebi que a gente atrai as coisas boas, né? Com alegria, com brincadeiras, né? Brincadeiras gostosas, saudáveis. Mas, assim, eu acho que não tem coisa melhor do que você parar para refletir uma oração, né? Mentalmente. Às vezes você jogando uma bola, você fala, ô, seu filho, né? Você fala, ô, meu Deus, você olha para o céu, né? Então você começa a trocar
os pensamentos, raciocínios, a coisa ela desenrola bem melhor. Eu acredito que dessa forma. Não é fácil, né? Às vezes vocês veem aqui o Marcos como dirigente falando, vocês falam, o Marcos é altamente espiritualizado. Isso é nada, gente. Sou cheio de defeitos, imperfeições. Quem convive comigo aí sabe. E alguns mais, alguns menos, mas ainda existe, né? Às vezes eu também paro o meu momento e falo, gente, nesse momento aqui, parei, deixa eu respirar, deixa eu me afastar da situação, analisar e ver como que eu posso fazer isso aqui melhor. Entendeu? Porque dificuldade aparece para todos nós. Para nós ainda mais ainda, né? Para a equipe de assistentes aqui. Então já deu horário aqui. A Helene já está mandando 10 mensagens aqui para mim, com carinhas bravas. Nosso expositor já está aqui com a gente, José. Ué, cadê nosso amigo? Ele está no painel 2. Está no começo. Ah, já voltou? Painel 1. Painel 1? Opa, seja bem-vindo, meu amigo. Roubei Boa noite. Um minutinho seus aí, fica à vontade, a aula toda sua. Tá bem, obrigado. Tem uma turma grande, né? Que bom. Eu sou bravo com quem falta. Né? Como diz, né? Precisamos ter disciplina, né? Se queremos escolher o melhor para nós, então a gente tem que fazer essa boa ação para conosco mesmo, né? Boa noite, turma. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. Que possamos ter, nesses minutinhos junto a mim, esses momentos de reflexão, como todos vocês falaram, como todo foi comentado. Principalmente esse tema, ele é muito importante, porque constantemente somos testados na nossa paciência, somos testados na nossa resiliência e muitas vezes na nossa empatia. Então, que possamos estar sempre conectados com a espiritualidade, né? E trabalharmos essa aula juntos. Quando eu digo juntos, é que eu não faço a aula sozinho, porque eu desenvolvi um programa para essa aula, mas eu gosto muito de ouvir e aprender com vocês. Então, como eu falo sempre em todas as aulas que eu dou em vários lugares, que quando a gente chama o nome de alguém, é que o anjo da guarda está atrás ali, ó, apontando, ele quer perguntar. Tá bom, pessoal? Então, se forem brigar, briguem com o anjo da guarda, não com o expositor, tá bom? E a aula de hoje, deixa eu compartilhar a tela. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Estão vendo? Tá legal? Tá abrindo ainda, amigo. Opa, agora sim. Abriu? Ok. Como foi visto na aula anterior, o início da tarefa pública, os primeiros discípulos, né? E aí vem uma pergunta muito importante para que nós adentremos a aula 22, aonde ali eu pergunto, por que Jesus precisou de discípulos? Qual era? Porque Jesus, sendo o espírito mais puro que habitou o nosso orbe, que pisou aqui nesse planeta Terra, ele precisava de discípulos. E eu pergunto para você, Nilda, por que Jesus precisou de discípulos? Nilda, tá aí? Eu acho que não ouvi. Laudete, pergunta para você então. Por que Jesus precisou de discípulos? Foi uma demonstração, né, de que nós não fazemos nada sozinhos, né? Nós precisamos sempre de alguém para cooperar conosco, né? E para que o trabalho ele seja feito em harmonia e também demonstrar, né? Jesus demonstrou nesse seu trabalho que é importante nós trabalharmos em equipe, né? Nós trabalharmos com as diferenças,
e respeitarmos, porque os discípulos de Jesus, eles não eram iguais, né? Cada um tinha a sua personalidade, seu temperamento, né? Sua personalidade, seu temperamento, eles não eram pessoas fáceis também, né? Mas Jesus quis mostrar de que ele poderia fazer tudo sozinho, sim, mas ele demonstrou que todos nós somos importantes e todos nós deveremos trabalharmos em equipe para que possamos nos desenvolvermos individualmente e também em equipe. Então, ele demonstrou a humildade. Né? Perfeito. É exatamente isso, porque, como nós podemos ver, e como a Laudete muito bem colocou, ele convocou esses discípulos justamente para demonstrar que na criação divina, a criação de Deus, tudo é entrelaçado. Nós não fomos criados para sermos eremitas, nós fomos criados para vivermos em sociedade. E como foi muito bem colocado pela Laudete, nós precisamos trabalhar em equipe para nos tornarmos cada vez mais fortes. E nem Jesus trabalha sozinho. Além de ele convocar, claro, esses discípulos, ele também teve na parte espiritual muita ajuda, teve egrégoras incríveis ali auxiliando o Mestre Jesus, porque cada ser ou elo da corrente divina, ele tem o seu trabalho, porque nós vemos que o elo posterior, ele depende do anterior e se responsabiliza pelo elo antecedente, e é assim que vai vindo, né? Porque nós podemos ver que Jesus sabia realmente a quem buscar, a quem delegar esses poderes, esses dons de cura, a quem investir como apóstolo do reino de Deus para ter uma propagação eficaz, para ter uma propagação clara. Como hoje nós estamos aqui reunidos em aproximadamente 50 e poucas pessoas, por desejo próprio de aprender, modificar-se, criar uma sintonia com a nossa realidade, não simplesmente vivermos na fantasia, na utopia. E aí, então, nós adentramos a aula 22, porque na aula 22 mostra a volta de Jesus a Jerusalém, e na continuação, as escolas rabínicas. E isso nós começamos com algo muito interessante, a expulsão dos vendilhões do tempo. Às vezes isso até pode parecer algo meio contrassenso quando vemos uma imagem como essa, no próprio Evangelho, se não me engano é o capítulo 23, que fala a respeito da moral estranha, aonde muitas coisas ali soam de uma maneira antagônica à proposta de Jesus Cristo. E ali, como nós podemos imaginar, quanto a esses interesses de material, ganância, de lucrar, da parte daqueles vendedores, de economizar, da parte dos compradores, de fazer aquele intercâmbio todo. E aí começa a vir dentro daquele sentimento de corrupção, de desvirtuar o que ali dentro seria algo de religiosidade, começa a virar algo bem mercantil, aonde muitas vezes nós vimos que aquele local, em período de Páscoa principalmente, adentrava milhares de pessoas, vinha muitas gentes, e nós podemos ver neste templo, esse templo era destinado à oração e ao sacrifício, que foi transformado tudo aquilo numa feira de escândalo, de revolta, de abusos, num mercado, como assim poderíamos utilizar, vulgar. E então, mas, existe sempre um mas, existe sempre algo que às vezes a gente tem que usar o nosso intelecto. Será que esta passagem, ela está coerente com os ensinamentos de Jesus? Eu pergunto, Vanessa,
na sua opinião? Oi, sou eu, né? Isso. Tudo bem? Tudo. Eu acho que eu não sei muito o que falar sobre assim, sobre essa passagem especificamente, né? Mas a indignação tem total coerência, né? Com a questão do respeito à casa de Deus. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, na minha opinião, tá completamente correta. Eu acho que é isso, não sei. E na sua opinião, Gustavo? Gustavo? Oi, não, tava ligando aqui o microfone, boa noite. Boa noite. Não, vale dizer assim, né, acho que foge ao propósito, né, você mercantilizar a fé, né, você querer ter proveitos financeiros, né, então essa indignação foi assim, foi para fora, né, de ver que vocês estão aqui para quê? Vocês estão aqui para ganhar dinheiro, né? Ou pra... né, a gente está fugindo ao propósito, né, a gente sabe, pessoa, mesmo naquela época também tinha suas necessidades financeiras, tudo, né? Tinha que levar o pão para casa, mas... Nós podemos até, Gustavo, transferir para o século XXI, podemos pegar um exemplo de um templo construído que custou 600 milhões de reais. Também, e, assim, eu não, sem querer criticar também... Não é crítica, é exemplo só de ver, né? Próximo à minha cidade aqui, eu moro em Guaratinguetá, né, interior de São Paulo. Aqui próximo temos o Santuário Nacional de Aparecida, né? E mesmo dentro da área do santuário ali, tem muita coisa que foi... A área ali onde foi feito o shopping, centro de apoio ao Romeiro, parece que não era para ter feito isso, né? Então, há de se ter uma mercantilização também, né? Uhum. Porque muitas vezes nós acabamos não entendendo as coisas, até na passagem dessa dos vendilhões, né, que o Cristo solta algumas pérolas ali que o pessoal não entendeu, porque esse tráfico das coisas religiosas, né, e quem são os nossos vendilhões? Qual é o nosso templo? Né? Que nem os nossos vendilhões nós podemos colocar como os vícios, os nossos defeitos, o nosso templo, como veio Jesus exemplificando mais para frente, nós vamos trabalhar isso, do nosso templo que Deus empresta a nós para resgatarmos os nossos débitos, que nada mais é do que o corpo físico. E aí vem essa pergunta que foi feita, né? Mas Jesus, ao expulsar os vendilhões do templo, a sua veemente indignação não é uma prova de coerência quanto ao respeito devido à casa de Deus? E nós temos a resposta de Ramatiz, que é algo duvidoso, porque se nós avaliarmos, se nós nos colocarmos na essência do que é Jesus, de quem é Jesus, nós veremos que ele fica meio antagônico, fica meio duvidoso. E como a própria resposta diz, a missão de Jesus não era causar turbulência e nem tampouco alterar os costumes daquela cidade. Lembra lá em uma passagem do Evangelho, eu não vim destruir a lei, porque esses vendedores daquele templo lá, eles não exerciam o comércio, assim, de que era clandestino, que era proibido. Tudo lá era permitido pelos sacerdócios, de uma forma, de uma maneira de dominar e de dirigir o povo, controlar o povo.
Eu te dou um pouquinho, mas você tem que obedecer às minhas ordens. Então, realmente, acaba caindo, muitas vezes, naquela coisa, se nós não usarmos a reflexão, se nós nos deixarmos levar simplesmente pelo que está escrito sem análise, a gente vai acabar cometendo erros muito perigosos na nossa vida. E aí, as pessoas veem aquela atitude de Jesus e ele fala: com que sinal nos mostra tu que tens autoridade para fazer essas coisas? E aí vem a resposta, né? Jesus responde: desfazei este templo. Oi? Alguém chamou? Não, pode continuar. Foi o microfone ligado. Aham. E vem, né? Desfazei este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Aí a cabeça do pessoal foi a pique. Como é que eu consigo destruir um templo imenso daquele em 3 dias, eu estalo o dedo, reconstrói tudo? De repente, na capacidade de Jesus, até daria. Mas isso iria contra as leis de física, as leis da terra. E ele não veio destruir as leis. Mas a essência foi como nós falamos. O templo que ele estava se dirigindo era o corpo físico dele. Tanto é que ele, após 3 dias, ressuscitou. Ele voltou de uma maneira mais espiritualizada. E ele nos deu uma infinita misericórdia, um sinal inconfundível para alimentar todos nós com a fé, que era a sua ressurreição. E por que ele dá aquele sinal de ressurreição? Dá essa visão: desfazei esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Nessa mensagem, o mestre nos deixou muita profundidade, porque ela demonstra que Jesus não era simplesmente um homem. Ele podia, sim, triunfar da morte e destruir em pouco tempo toda aquela tirania, toda aquela obsessão por ter poder. E mais aprofundadamente, a mensagem que ele traz para nós é como eu coloquei aqui: ela jamais poderá ser consagrada, que é o nosso corpo, que é a nossa vivência. E esse sagrado deve ser praticado com muito respeito, essa mediunidade que ele colocou para nós de uma maneira muito sutil. E como nós fazemos, e como os apóstolos também, eles são uns apóstolos, verdadeiros discípulos de Jesus, eram médiuns também. Eu lembro que uma de vocês aí falou que a respeito de alguém tem uma mediunidade e viu. E realmente isso acontece. Porque os princípios da doutrina espírita ensinam que a mediunidade deve ser utilizada de uma maneira coerente, de uma maneira muito viva e unicamente destinada ao bem e à caridade. E eu pego como exemplo esta imagem, me veio agora aqui. Dizem que Chico Xavier tinha uma aura de 20 metros. Eu imagino o tamanho da aura desse Mestre Jesus. O tamanho dela deve de envolver o planeta, a Lua, o sistema solar inteiro. Porque nós sabemos que Jesus é o diretor do nosso orbe terrestre, do nosso sistema. E essa mediunidade, esse intercâmbio espiritual, nos leva a uma espiritualização maior, tanto dos médiuns quanto das pessoas que estão presentes, que estão perto.
Como foi? Olha, você entrou na igreja, acho que foi a Paola, né? Paola que falou que entrou na igreja, né? Fran. Foi a Fran, né, que entrou na igreja? Isso. E saiu mais aliviada. E a hora que você saiu, Fran, você chamou os carinha de volta? Vem, amigos. Não, de jeito nenhum. Por que isso? Porque foi dado o aviso, né, Fran? Foi falado, olha, você entrou aqui e lá fora está parado. Ou muda a forma de pensar, ou eles se afinizam com a lei das afinidades. Por isso que a mediunidade, o estudo religioso, o estudo evangélico, ele precisa ser muito sério. Porque nós vamos seguir esses preceitos que Jesus deixou para nós. Esse mediunato com Jesus. Porque nós, muitas vezes, não conseguimos compreender determinadas coisas que vêm até nós. Muitas vezes nós nos deixamos levar. E aqui no item 22 do Livro dos Médiuns, Kardec faz uma pergunta muito importante, aonde ele fala, né? Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. E aí ele fala, por que então não é privilégio somente dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e empregam no mau sentido? Por que, Angélica? Por que essas pessoas de criaturas indignas, muitas delas têm uma mediunidade de fazer a gente cair de queixo, assim? Bem, eu acredito que por cada um ter o seu livre-arbítrio, né? Eu acho que, da mesma forma como você escolhe a forma, como você vai utilizar esse dom, né? Isso também é o resultado da forma que você vive, das suas escolhas. Então, eu entendo que Deus não vai diferenciar somente para uma pessoa ou outra, mas sim para todos. Eu acredito que ele não faça essa diferenciação, sabe? Porque realmente criaturas indignas a possuem, porque delas necessitam muito mais. Porque muitas vezes aqueles médiuns que necessitam trabalhar são privilegiados? Não. São maiores devedores. Que nem o Marcos ter que cuidar de mais de 55 pessoas. É porque ele é um privilegiado de Deus, hein, Marcos? É um presente, né? E pior, né? Expositor tem que assistir todas as aulas da escola, ainda preparar todas as aulas 3, 4 vezes. Para não esquecer não é mais, fácil, né, José? né? É para não esquecer mais. E olha, é porque Deus também, ele não recusa meios de salvação aos culpados, porque Deus ama a todos de maneira incondicional. E como eu estava brincando com o Marcos agora, quando eu descobri que tenho 3 mentores, eu achei que eu era o cara, que nem aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E aí o mentor principal veio e falou, não, Otávio, nessa encarnação, você está tendo um merecimento de reconstruir o que destruiu na encarnação anterior. Aí eu me tornei um avestruz, enfiei a cabeça na areia. Isso mostra que muitas vezes nós acabamos atingindo soberba achando que, e na realidade não compreendemos a essência de que Deus dá oportunidade a todos de reforma, de se tornar pessoas do bem. Que de uma maneira ou de outra, nós precisamos... Nós precisamos muitas vezes, às vezes o dedinho fica mais rápido, compreender os desígnios de Deus. E nessas idas e vindas, muitas pessoas vêm ao nosso encontro e nós vamos ao encontro de muitas pessoas. Este grupo de mais de 50 pessoas
que hoje está aqui reunido, não foi simplesmente ao acaso. Não existe simplesmente aquela coisa assim, eu estava passando na porta de Garamond e resolvi entrar por curiosidade. Até pode ter alguém curioso, mas nós sempre temos algo de relacionamento, algo de interligação para crescimento, para desenvolvimento. E para tudo precisa-se de ter um estudo, seguir regras, seguir comportamentos, e lá também tinham as escolas rabínicas, né? E nessas escolas rabínicas, nós vimos que eles eram dirigidos, como Paulo está dirigindo aí, orientando vocês, e como ele falou muito bem, a escola de aprendizes do Evangelho não vai tornar vocês um santo, não vai nos tornar um santo, se nós não mudarmos o nosso comportamento. E esses rabis, eles eram os condutores, né? Eles eram de diferentes escolas, de diferentes autoridades, eles ensinavam muitas coisas, eles faziam uma grande contribuição à comunidade, né? Faziam, que nem eles tinham um conhecimento muito amplo e abrangiam diversas áreas de conhecimento. E é o que acontece hoje conosco na Escola de Aprendizes do Evangelho. Nós vamos aprendendo determinadas coisas que precisamos trabalhar, como o tema de hoje. O tema de hoje, como que era o título, Marcos? A raiva, controlar a raiva? Não, a sua irritação não solucionará problema algum. Então, como nós hoje estamos ali, e para entender o que a irritação causa em nós. Aí eu pergunto, Edno, o que a irritação causa em você? Pode falar. Oi. Ó, a irritação, ela causa um desconforto, né? Ela causa um desconforto, chega a causar dor de cabeça, né? E deixa, de certa forma, muito mal, porque a partir do momento que você se irritou, você vê que é uma coisa assim que vem automaticamente. Aí quando você dá em si, você fala, por que eu me irritei? Mas as reações ficaram, né? Então vocês percebem que o Edno colocou duas situações que ocorrem conosco, uma de cunho emocional e uma de cunho material. E se nós nos irritamos muito, para determinadas pessoas podem atingir uma cefaleia muito forte, ou para outros a mexer com toxinas no estômago. Para outros pode atingir outros órgãos, mas ele sempre vai dar. E se nós nos deixamos levar pelo instinto, acabamos muitas vezes cometendo coisas que não gostaríamos. E por isso a importância do aprendizado, por isso a importância de muitas vezes estarmos vinculados, porque a própria doutrina diz, espíritas, instruí-vos. E nós vimos lá nas escolas rabínicas que a maior e a mais importante escola no tempo de Jesus era aquela de Hillel, aonde eles compreendia a história de Israel, os seus costumes, a legislação que estava dentro dos ensinamentos de botânica, de medicina, agricultura. Olha só, legislação civil. Eles ensinavam sobre alimentação, vestuário, forma de comunicar, normas de conduta, astronomia e muito mais coisas. E dentro dessas 115 aulas, que é o estudo dos aprendizes do Evangelho, nós iremos ver um pedacinho de cada uma. Iremos ver um pedacinho de medicina, de legislação, de conduta. As aulas iniciais eram sobre a formação do planeta Terra. E esta escola lá dos rabínicas, eles tinham um conhecimento muito profundo da Torá, dos livros ligados ao culto e concepções religiosas. E esses discípulos, o melhor de tudo, vocês podem até usar esse artifício, esses discípulos, eles viviam na casa dos rabis.
Então vocês podem ir lá para a casa do Paulo, morar lá, auxiliar o Paulo lá, quando ele começar a brigar com o computador, né? Fazer aquele intercâmbio. Brincadeirinha, Paulo. Né? Onde eles operavam esse rodízio e acompanhavam até os rabis nas cerimônias para aprendizado muito mais profundo. E muitos desses rabis eram tinham muita expressão. Entre eles tinha Gamaliel, Nicodemos, Ben Zakai, Shammai e José de Arimateia. E desses que eu mencionei agora, nós temos um muito que se destacou. Era um homem da seita dos fariseus que ele era um dos principais entre os judeus, que era Nicodemo ben Nicodemo. E é uma história muito interessante, que um certo Nicodemos procura Jesus à noite. E esse encontro de Nicodemos com Jesus, porque ele era um fariseu muito importante. Então eu pergunto, por que será que ele fez esse encontro com Jesus à noite? Você tem alguma ideia, Paola? Confesso que não. Larissa? Também não. Seria receio de ser criticado pelos seus colegas da seita, os fariseus, porque ele se interessou por Jesus? Por que não, né? Provavelmente era isso. Ele começou a despertar como Gamaliel. Lembra que Gamaliel, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso? Então, de repente, Nicodemos, falou, poxa, eu preciso conhecer este homem de perto, eu preciso sentir a presença dele, mas não quero que as pessoas do meu seio religioso me vejam, porque vão confundir e fazer mau juízo da minha pessoa. Então, mas Nicodemos, ele estava muito interessado em conhecer o mestre, de saber o que era essa inovação, do que era esta renovação. E muitas vezes nós não aceitamos o novo como precisa. Você aceita, Danilo, o novo de maneira muito fácil? Eu acho que não, né? O novo é sempre uma maior dificuldade para a gente conseguir aceitar, porque a gente já está adaptado ao que está acontecendo, né? Então a gente se readaptar ao novo é muito difícil. Então gera toda essa insegurança, essa incerteza, né? E você, Leda? Como lida com o novo? Leda? Desculpa, estava sem o som. Eu fico assustada. O novo, às vezes, me assusta. Porém, a gente tem que lidar com esse novo, conhecer esse novo, enfrentar e aceitar. Eu percebi duas respostas que me assustam o novo. Elaine, você também se assusta com o novo? Hã? Não, não me assusto com o novo, não, mas eu vou com cautela. Eu procuro ir conhecendo sem inteirar muito, né? Com cautela, com cuidado mesmo. Realmente, às vezes assusta, né? Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Porque muitas vezes, se eu não me engano, acho que foi o Daniel falou, nós estamos acostumados com aquela rotina, nós estamos acostumados com aquela situação, e quando chega algo novo que vai contra aquela linha de conforto que nós temos, nós falamos, opa, peraí, será que isso funciona mesmo? E
era isso que o Nicodemos queria saber. Aí ele faz aquela pergunta: sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais se Deus não estiver com ele. Mas todo mundo sabe e conhece o Nicodemos, porque ele passou a ser o padroeiro dos ingênuos, pelo simples fato dele ter colocado uma inocente pergunta a Jesus. Né? Porque nessa conversa que ele tem, Jesus fala para ele algumas coisas e fala a respeito do nascer novamente. Então o Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer quando já é velho? Pode entrar novamente no seio de sua mãe e renascer? Sabemos que Nicodemos certamente é um homem piedoso e fiel a Deus. E desde o começo, ele faz essa conversa com Jesus e afirmando: ninguém pode fazer sinal, mas como eu vou voltar, né? A não ser aquele filme que o Brad Pitt fez, lá me fugiu o nome, que ele nasce velho e vira bebê, né? Será que seria bom se a nossa vida fosse assim? Nascer com 90, 100 anos e... O que você acha, Bruno? Nascer com 90 anos e virar garotinho. O filme é bacana, o Estranho Caso de Benjamin Button, né? Mas Benjamin Button, isso. O Nicodemos, ele foi bem ingênuo, né, no questionamento, mas também para a época, né, vai saber. Imagina como deveria ser, né, difícil para ele, né? Nossa, 9:07 já? Eita, nós. E aí vem, né, que Jesus fala, né, quem não nascer por meio lá, né, e quem nasceu da carne é carne, e quem nasceu do espírito é espírito. Mas nós precisamos entender que o homem, para ver o reino de Deus, precisa de reforma íntima, precisa de transformação. E a terra parece ser um reino do mal. Hoje nós vemos isso. Estamos num processo de pandemia muito forte e vemos muitas atitudes que nos magoam, que nos entristecem pela ganância, pelo desejo de poder, pelo orgulho, pela raiva, pelo egoísmo, esse egoísmo que massacra muitas vezes a gente. Nós vemos essas manifestações de violência, de ódio, injustiça, sabe? Enfrentamentos, quantos enfrentamentos nós vemos? E muitas vezes nós pedimos a Deus que Ele permita que nós adentremos a este reino. Porque muitas vezes não conseguimos entrar nesse reino de Deus pela ausência de amor interior. Nós precisamos mais do que nunca compreender a palavra caridade. Não simplesmente tirando um tostão do bolso e dando, mas com atitude, com desejo de transformação, diante dessa fé que Jesus traz para nós, numa proposta de entrar no reino, este reino aonde nós devemos renascer. Lembram-se de Moisés, que ficou 40 anos no deserto? Justamente era para fazer essa transformação, deixar o homem velho para renascer o homem novo. E hoje nós estamos aqui justamente para rever os nossos valores. Emília, você constantemente consegue rever os seus valores? Diariamente. Parabéns! Diariamente. E quais as conclusões que você chega? Que é uma luta constante. Que essa Emília que está aqui presente hoje já deve ter feito coisas assim que estão marcadas em mim, que é muito difícil de tirar. E assim, para a mudança é um trabalho árduo. E aí diz, né, os pobres de coração são felizes, os mansos possuem a terra, os aflitos serão consolados, onde se vive a misericórdia.
Tamires, como é que você está dentro desse processo de transformação e de doar o que você tem de melhor? Oi, José. Eu acho que a partir do momento que eu entrei na escola, eu tive um esclarecimento muito maior. Agora eu consigo, né, refletir sobre esses valores, o que eu era, o que eu sou, o que eu posso ser, mas eu confesso que essa noção eu comecei a ter agora, né, principalmente com o estudo, com o esclarecimento da escola, porque até então para mim eu não pensava nisso, eu vivia e achava que era isso mesmo, e é muito bom, essa renovação, ela é muito boa para mim. Milton, como é que está o seu trabalho de vencer os seus fantasmas? Milton? Liga o microfone. Na verdade, essa palavra caridade, ela é sempre muito bem-vinda. Oi, tá ligado? Não, tá. Oi. Alô, oi. Estamos ouvindo. Tudo bem? Tudo. Estão me ouvindo bem? Estamos. Estamos ouvindo. Seu Zé, na verdade, a palavra caridade é algo que nós... Cortou. E você, Trindade? Como é que está vencendo os seus fantasmas? Olá, meu amigo. Olha, E eu sei que com muita determinação, né? Eu vejo num contexto geral, desde que entrei no Espiritismo, né, que vem tudo passo a passo, são cavalos selvagens que nós temos que domar em nós, né? Então, se colocarmos uma lista aí, vão vir inúmeras coisas, vamos dizer assim, né? Então, a gente não vai se livrar de nada, nós temos que domar tudo que temos de negativo, e aos processos reencarnatórios, aquilo que domamos não nos faz mais mal, né, digamos assim. E é um processo contínuo e evolutivo, né, não terá fim até chegarmos a sermos espíritos puros, né, então até lá tem muita coisa a se galgar, se mudar, se melhorar, né. Na verdade, é um processo que também eu aprendo, como o Marcos falou, que eu não tenho que me denegrir, nós não temos que nos condenarmos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto, isso e aquilo. Não, tudo faz parte de um processo, e esse processo inclui evolução, né? Melhorar tudo aquilo que é pertinente à sua conduta, à sua postura, à sua ética, ao seu conhecimento, enfim, e colocá-los em prática, né? Eu fiz essas perguntas para alguns de vocês justamente porque nós precisamos acreditar, como o Trindade falou agora, acreditar no nosso potencial, acreditar na nossa forma de renascimento, de transformação, de modificar. Até Nicodemos, né, ele fala como isso pode ser feito, mas muitas vezes nós podemos entender que naquele tempo Nicodemos, como eu coloquei em destaque aqui, ele não veio em vão ter com Jesus. Ele tinha já um propósito. E nós, justamente hoje, no século XXI, todos nós temos um propósito de transformação. Todos nós temos uma maneira de nos modificarmos cada vez mais. Nicodemos, ele guardou a mensagem de Cristo, quando ele diz, quem pratica a verdade vem à luz. E Nicodemos terá que defender esse mestre que veio da parte de Deus. E quando tudo estiver consumado, Nicodemos levará ao túmulo de Jesus 30 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Aí eu pergunto, e nós?
que levaremos quando adentrarmos ao reino espiritual? Quando nós deixarmos esse planeta? O que nós iremos levar? O que nós pegamos desta passagem de Jesus dentro dessa aula, dentro desse irmão Nicodemos como exemplo? Aonde, quando tudo estiver consumado, o que nós estaremos levando? O que hoje nós temos para levar? Qual é a bagagem? Porque a bagagem material sabemos que vai ficar aqui, mas qual é a bagagem moral que nós iremos levar? Nós estamos tendo, como no slide anterior, como aqui, não, vamos lá no slide anterior, aonde nós estamos vendo a prática da caridade, a prática do amor incondicional. Será que quando nós adentrarmos ao plano espiritual, estaremos levando algo de melhor? Fica essa reflexão. Marcos, eu passei 2 minutos do seu tempo. A turma é tua. Obrigado, turma. Se ficou alguma dúvida, por favor, temos o Marcos aí para auxiliar. Na verdade, você foi preciso, porque foram os 2 minutos que eu me apropriei no início. Perfeito, José, bem esclarecedor. Não tivemos oportunidades ainda, né, de conhecer pessoalmente, mas fiquei muito feliz aí com a explanação, com o encontro de hoje. Gente, a Emília falou uma coisa ali, eu estava vendo a questão aí de vocês, eu não gosto de fazer propaganda, não, mas eu convidaria todos vocês a participarem do Refletindo com Jesus domingo, conversando com a belíssima Anaísa, né, psicóloga que está fazendo um trabalho bem bacana com a gente, e eu estava solicitando para ela até essa questão, né, que nós estamos vendo, e o tema vai ser sobre ressignificação, né, que a gente veio nessa ideia de desconstrução de ideias. A gente vem aprendendo uma série de coisas e agora na hora de uma caderneta, num caderno de temas, a gente fica se debatendo porque aquilo que a gente acreditou começa a cair, né? Eu vi muito isso nos temas da Lolo, que ela falava, poxa, aprendi tanta coisa e agora eu tô vendo aí um conflito meio que interno, e aí, né? Uma coisa meio... Então, a Anaísa, como psicóloga, ela vai trazer numa roda de conversa, não vai ser palestra, vai ser uma roda de conversa, um bate-papo amplo. Eu até brinquei com ela, que vai ser uma terapia em grupo. E ela nos trazer essa questão da ressignificação. Por que é importante? Por que eu tenho que me desapegar de alguns aprendizados para começar a levar em consideração outros? Porque senão a gente vai ficar sempre batendo, né? Ah, eu não sou egoísta. Peraí, posso ser egoísta sim, e até então tá tudo bem. Agora, como que eu faço para me livrar um pouco desse egoísmo, para tirar um pouco desse peso, entendeu? Que é muito fundamental. Sobre o que o José estava falando das aulas, né? 115 aulas para a gente estudar, para a gente se preparar e tal. Vou deixar uma pessoa bem brava comigo agora, mas vai fazer parte. Ana Cláudia Bergamini, você pode conversar comigo? Posso, não vou ficar brava não. Aninha, você é racista? Preconceituosa? Não me considero. Entraria numa doutrina onde prega o racismo ou valoriza o racismo? Não. Não? Tem certeza? Tenho. E o que o Espiritismo veio trazendo para você? Coisas boas, coisas positivas? Vem me fazendo refletir bastante. Coisas positivas, sim, e às vezes muita reflexão também, porque deixa... eu que não conhecia tão profundamente, às vezes a gente fica pensando como é profundo o que a gente não conhecia, né? E chega às vezes até, no começo, até um pouco de dúvida, né? Nossa, mas é tudo isso mesmo? E vai começando a abrir um pouco a nossa mente em relação a muita coisa que, pelo menos eu, não conhecia. Então você é a favor do Espiritismo? Sim. Se eu estou aqui com vocês, eu sou. Eu vou ler então aqui uma frase não, né? Um parágrafo, e você me diz se isso é do Espiritismo ou não. Os negros, pois,
como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior, quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças a quais podem ensinar muitas coisas, mas por cuidados inteligentes. Pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências, e já é um progresso que levarão a uma outra existência, e que lhes permitirá, mais tarde, tornar um inventório melhores condições, ou seja, reencarnar como branco. O que você acha dessa frase do Espiritismo? Aliás, daqui é de Kardec. Ele fala isso sobre a teoria espírita da beleza. É uma frase, se a gente olhar sem analisar, responder sem analisar, é racista. Mas se quer analisar, eu te falo, vamos por análise. Os negros, então não tem dúvida de quem ele está falando. Sim, pois são como organização física sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior. Não, essa parte para mim é péssima. Mas você não falou que o espiritismo traz coisas boas, positivas? Traz, mas também me fez pensar muita coisa e eu fiquei muitas vezes com dúvidas de muita coisa, tanto que eu refletia bastante. Sim. Eu acho que nada é 100%, né? É 100%. É. O problema, gente, é como a gente analisa essas questões, né? Vocês, como espíritas, podem ser indagados amanhã por alguma outra pessoa de outra religião, ou até mesmo um ateu, sobre isso. Vocês estão defendendo aí Kardec, que é lindo e maravilhoso, o espiritismo é maravilhoso, mas ele é contra os negros aí, tá bem claro. Aí, se a gente voltar um pouquinho no tempo, não muito, tinha um tal do médico César Lambroso, vamos falar um pouquinho de direito penal, e ele falava da teoria da predisposição biológica do indivíduo. Médico, ele comprovava através da medicina, da ciência, quem era um criminoso nato. Ou seja, se nascer, eu bater o olho, eu já sei quem é um criminoso. Lábios grossos, mãos grandes, cabelo, né, meio bagunçadinho. A descrição toda era voltada a uma pessoa negra. Gente, não tem problema na fala do que eu li ali de Kardec, que é uma obra póstuma, não tem problema nas questões nem nada. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que refletir. Eu vou pôr esse vídeo aqui para vocês, né? Nós estávamos discutindo isso aí no grupo de expositores e tal, que surgiu, que foi uma questão que levantou polêmica sobre se Kardec era ou não racista. Aí a gente tem que analisar o quê? Que eu sempre falo para vocês, vocês têm que refletir, vocês têm que estudar. O espiritismo, diferente de outras doutrinas, ele não tem o dogma. O que o José falou aqui é o estudo dele, representado em uma aula, mas em algum momento vocês viram que ele falando que ali é certeza, que vocês têm que seguir isso, que isso e aquilo. Né? Tanto que a apostila que ele pegou parte do material é a mesma que vocês estudam. E aí vocês olham para a aula do José e vocês têm duas questões. O que ele falou faz sentido para mim, eu vou carregar comigo. O que ele falou não fez muito sentido, eu deixo para lá. Mas não há o confronto de que eu não concordo, você falou isso, eu me senti ofendido, jamais. Todo centro espírita que vocês entrarem, casa espírita que vocês entrarem, vocês vão ver que sempre tem uma biblioteca. Vocês saem por aí, tem livros espíritas espalhados por muitos, preços aí de R$300 que eu já paguei num livro espírita, e tem livro de R$20, R$30. A questão sempre, gente, o diferencial vai ser vocês. O estudo, o aprendizado. O que o Kardec colocou, gente, dentro da questão, ele não, né? Reproduziu aí dos espíritos, aquela questão, e tem mais, eu vou pôr esse vídeo depois para vocês assistirem, né? E a explicação, eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque é um historiador, que é palestrante também, e ele veio explicando parte a parte de tudo isso. Até a concepção da época, o que é taxado como racismo, que é a questão política, a questão biológica, questões de raças querendo ser superior a outras, vem toda uma contextualização. E eu gostaria muito que vocês assistissem esses vídeos e começassem a pensar em todas as aulas que vocês têm aqui, que é a oportunidade de gravar, assistir às aulas gravadas, quem tem oportunidade, faça o estudo individual, porque senão fica naquela questão, né? Eu peguei a Ana de saia curta, né? Uma
brincadeirinha com a minha amiga, da questão dela exaltou, o espiritismo é ótimo, bacana, legal, estou feliz, e quando eu coloquei a questão racista, ela olhou e falou, opa, peraí, será que isso é verdade? Ou foi verdade em algum determinado tempo? O espiritismo, diferente das outras religiões, como eu digo, e vou sempre afirmar, o dogma a gente se apega a ele e leva para o resto da vida. Aqui não, a gente tem as nossas verdades naquele momento que faz sentido para a gente, no qual nós estamos preparados. Eu falo quando eu vou participar também, né, como eu sou expositor, eu falo para eles, a verdade que eu estou pregando aqui, gente, eu posso de repente voltar numa próxima aula e desmentir tudo isso aqui. Porque eu li um livro diferente, meu momento de evolução é outro, e eu já não concordo mais com o que eu falei aqui. E está tudo bem com isso. Então a gente não deve se apegar a verdades. Toda verdade ela tem prazo de validade, seja algumas que duram mais tempo, que nem muita coisa que Jesus colocou, e tem outras que não duram 5 minutos. Então, o que o José passou, o que vocês vão ler, o que vocês vão participar lá do estudo individual, eu respondi no estudo individual uma questão, aí depois vocês viram o gabarito, é outra questão, é outra coisa. Junta aquilo que vocês responderam, mais aquilo que saiu do gabarito, pega o que vocês viram na aula do José, mais o que vocês leram na apostila, e aquilo ali vai se transformando nas verdades de vocês. Uma verdade precária, não se apegue, que daqui a pouco, numa próxima aula, num próximo momento, a gente vai se desprendendo. Tudo bem? Então, convido vocês domingo a participarem do Refletindo com Jesus, eu vou pôr o link lá novamente, e o estado, gente, de ressignificação, principalmente para a gente que vai começar agora a entrar em caderneta pessoal, e nós estamos lidando com essa questão do caderno de temas, é fundamental. Porque a gente não vai conseguir sair desse homem velho e ir para um homem novo se nós estivermos presos ainda a raízes do passado. E uma questão dessa, que nem eu fiz agora com a Ana, facilmente, de repente, abalaria a colega e ela falaria, pô, preciso rever tudo isso daí, porque até agora estava sendo maravilhoso, agora vem com um negócio racista, poxa. Eu vou sair do curso. Eu vou sair do curso. E pior, né? O que você está fazendo aí como dirigente? Então, são essas questões que nós temos que estar preparados aí para analisar. Tudo bem? Coloco esse vídeo lá para vocês também, peço que vocês assistam. Laudete? Hoje é a Emília que vai fazer o encerramento para a gente, né? Certo. Tá. Tudo bem, Lau? Posso? Tá, tudo bem. Pode. Posso começar? Pode. Obrigado, Lau. Então, nós vamos, assim, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, com esta aula maravilhosa, com esta aula que somos todos nós. Todos nós trazemos esta essência de podermos evoluirmos, de podermos ajudarmos e de podermos vencer aquilo que está dentro de nós e ainda nós não entendemos. Então, esses momentos no qual nos foi concedido da Escola de Aprendiz do Evangelho, nos traz esse convite para nós nos enxergarmos e sabermos e sentirmos que somos seres de luzes e estamos no lugar certo, no momento certo. Então, nós só queremos agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Agradecemos ao nosso companheiro, Senhor José, que nos trouxe uma aula maravilhosa, esta aula de interação, que no qual nos faz importantes para nós mesmos, diante desse nosso Mestre Jesus, que nos convida sempre a sermos instrumentos de paz, onde quer que estejamos, onde quer que fomos convidados a estarmos. Então, neste momento, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por esta confraternização, e vamos envolvendo a nossa companheira Emília, que irá nos trazer o encerramento do nosso trabalho, desejando a todos uma boa noite, com muita paz, com muita harmonia, que possamos estarmos na próxima semana, neste mesmo momento de aprendizado para a nossa eternidade. Vamos envolvendo a nossa companheira Emília com muito amor e carinho
e que ela nos traga o encerramento do nosso trabalho. Nesse momento, vamos nos ligando também a toda a espiritualidade que aqui esteve presente, agradecendo toda a oportunidade que temos de aprendizado. Vamos nos ligando à nossa Mãe Santíssima, Maria, a Jesus nosso Mestre e Irmão, e Deus nosso Pai, com o coração cheio de amor e gratidão, e assim vibrando pelo planeta Terra, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças e jovens, pelos idosos, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local, pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, amigos e até para os nossos inimigos, pelos alunos dessa escola que hoje não puderam comparecer, pelo nosso lar e nossos familiares. E pedimos licença para vibrar para nós mesmos. Com a prece, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Encerrando nesse momento nosso estudo. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Drica, muito obrigado pela prece inicial hoje, Emília pelo encerramento, a participação. Obrigado, Ana, pela participação, os demais. E vamos estudar, gente, se preparar, porque não vai ser fácil, tá bom? José, agradeço imensamente aí a participação, e quando precisar eu vou atrás de você de novo, hein? Combinado. Um abraço, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.